cara que está aqui hoje comigo é o grande Pedro Bertozzi, radialista, cantor, entre outras coisas. E aí, beleza? Mais uma edição do Rock Café, esse programa que nos dá muito prazer fazer e que a gente sempre traz alguns músicos, produtores culturais, DJs, comunicadores em geral que tem alguma ligação com música na cidade e na região. E o cara que está aqui hoje é o grande Pedro Bertozzi, meu amigo, que eu conheço desde a minha adolescência, talvez até menos do que isso. É um cara que tem 37 anos de rádio, atua como apresentador, como cantor, entre outras coisas que ele vai falar aqui comigo para que todo mundo saiba. Boa noite, Pedro Bertozzi. Rodrigo Lee, tudo bem? Tudo bem. É sempre muito bom quando a gente tem a oportunidade de reencontrar os amigos para um bom bate-papo e ainda saboreando um café aqui no Rock Café. Estou muito feliz do convite. Eu que agradeço. Geralmente é o Pedro Bertozzi que me entrevista. Dessa vez tá ao contrário a história. A responsabilidade minha é muito grande nesse momento de entrevistar o Pedro Bertozzi, a personalidade. Ô Pedrão, independente da nossa amizade, você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você. Obrigado. A gente já conversou várias vezes sobre isso. E aí eu falo para as pessoas agora. Eu era adolescente, eu já vi o Pedro cantar. E quando eu comecei a cantar, eu tinha bandas de rock. E em algum momento eu fui cantar MPB em bar, no esquema de voz e violão. E a minha referência em Poços de Caldas era o Pedro Bertozzi, porque eu já ouvia cantando nesse esquema de voz e violão, cantando MPB, bossa nova, samba e ritmos brasileiros. E eu pensava, cara, o Pedro Bertozzi é muito bom. Se eu cantar MPB igual o Pedro canta, eu vou ficar muito feliz. Eu era adolescente, estava meio que começando ainda, então a minha referência, assim, agora para todo mundo saber, você achava que era uma brincadeira. Eu achava. Isso é verdade mesmo. Até porque eu sou um pouco mais velho que você, então naturalmente eu estava um pouco à frente, de tempo, né? Sim. Eu já cantava quando você queria iniciar. É verdade. E cantar, sem querer te interromper, Rodrigo, sempre me perguntam isso, né? Você canta desde quando? A minha única resposta é assim, ó. Eu não lembro de mim sem cantar. De verdade. É muito legal. De verdade, não lembro. Na minha mais remota lembrança, eu já cantava. Banheiro, e cantava em italiano, porque eu ouvia em casa. Né? Então, decorei aquilo e já muito pequenininho cantava. Então, há quanto tempo você canta? Não sei. Desde que eu me entendo por gente. Desde que a voz começou a sair, você já falava e já cantava. É quase isso. E aí veio a pandemia e dá uma parada na sequência, né? Mas tá bom, a gente está caminhando. Vamos em frente. O Pedro, eu via cantando, depois que eu comecei a ver o Pedro, escutar a voz do Pedro no rádio, na Rádio Cultura. Sim. Né? E depois as outras rádios que você vai falar também. E passei a encontrar o Pedro também como apresentador em várias festas, formaturas e eventos em geral. O cara é multimídia. E ele, assim, foi uma inspiração para mim na adolescência. E depois a gente virou amigo de passar serviço um para o outro. Sim. Quando eu não podia, ele ia. Quando ele não podia, eu ia. E a gente ficou, graças a Deus, a gente ficou amigo. E várias vezes a gente se encontrou pela noite também, né? E o bom é quando a música, além de todas as delícias que ela nos traz, ela ainda nos proporciona fazer amigos, né? E é de verdade que nós somos mesmo. Né? Não tem essa de, o cara é meu concorrente, o cara... Jamais. Sabe, jamais. Nós somos amigos, de verdade mesmo. Né? E não dá para negar que a música deu um empurrão muito grande para isso. Verdade, né? Juntou mais. Fala para mim então, falando um pouco da música, daqui a pouco a gente vai partir para os outros assuntos. Quais são as suas referências musicais? O que você lembra de ouvir na sua infância, na família? Então, como eu disse anteriormente, eu cresci, felizmente, com um pai que tinha um bom gosto musical. Né? E isso, querendo ou não, influencia qualquer criança. Sim. Qualquer criança. E o meu pai era filho de italianos, né? Então eu ouvi a minha infância inteira naquelas vitrolas que vinham nos móveis assim lindos, né?
e punha o braço lá e vários cantores. E eu ficava ouvindo, sem entender nada, né? Sem entender nada, mas achava aquilo e aprendi, decorei a cantar em italiano. Então, a música italiana teve uma influência muito grande. E hoje eu amo cantar música italiana. Hoje eu gosto muito de cantar música italiana e com toda a modéstia acho que faço bem. Sim, né? sem dúvida. Não entendo alguma coisa, não sou fluente no italiano, mas entendo e acho que me viro bem. E paralelo a isso, meu pai era um admirador, por exemplo, de tango. Meu pai tinha altos discos de tango, muita música instrumental, muita música, muita orquestra. Meu pai gostava muito de orquestra. Então eu cresci ouvindo essas coisas até um determinado momento da vida, quando você passa a ouvir, vamos dizer, por conta própria e não por influência. Né? E aí entra uma outra vibe, aí eu comecei a conhecer a música mineira, que coincidentemente estava lá o Clube de Esquina acontecendo naquela época. Né? Eu me lembro que ainda adolescente ou pré-adolescente, eu tenho parentes em Três Pontas e fui lá. Não sei que fui com os meus irmãos mais velhos, que eu sou o caçula, né? E naquele dia, em Três Pontas, estava tendo um evento numa fazenda. E os primos de lá, não, vamos. Eu fui, bem garoto. Era um evento que ficou famosíssimo no Brasil. Numa fazenda lotada com shows de Chico Buarque, Milton Nascimento, Clementina de Jesus, Fafá de Belém começando carreira. Está cheio de vídeo no YouTube sobre esse encontro em Três Pontos. E eu estava lá. Foi uma coisa assim, sabe, épica, né? E eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, gente, isso é bom demais. Sabe, isso é bom demais. E a partir dali, eu comecei a me interessar, felizmente, por essa linha, né, musical, de bons letristas. Porque eu sempre valorizei muito letra de música, né, além, obviamente, da parte harmônica, né, que sempre me agradou muito, mas eu sempre parei para ouvir, sabe, o que esse camarada está dizendo, por que é isso, ele está, ainda que eu não entendesse, por que ele está citando esse fato. Então, eu classifico que a música mineira teve uma... E aí você começa a conhecer outras coisas da MPB. Sim, no Brasil, né? Tudo graças a Deus, grande, né? Graças a Deus, muito amplo. Então você começa a ouvir uma... Mas assim, não depreciando o que se gosta hoje, né? Cada época é uma época. Sem dúvida. Né? Não, sem querer depreciar. Mas eu tive, assim como você, né, Rodrigo, uma influência musical muito bacana, com conteúdo, não é? Não é cabeça de nota, como a gente diz, né? Não é verdade. Cabeça de nota, não é rimando dor com flor, sabe? A gente teve bons poetas, bons músicos, bons intérpretes. Sem dúvida. Então não tem como a gente não gostar de coisa boa. Ah, não, mas isso aí é uma época ultrapassada. Desculpe, mas música boa não fica velha. Eu também acho que música boa não fica velha. E nós somos muito privilegiados no Brasil, porque é quase um estilo musical por estado. E tem gente boa em todos os estados. Sim. Tem gente ruim também. Óbvio. Mas tem muito mais gente boa do que ruim. Eu convivi com bregas assim, né, na minha época de ouvinte. Você fala, meu Deus, como é que a gente gostava disso aqui, né? Pois é. Não é? Era coisa muito brega, né? E sempre existiu, né? O brega aqui não é pejorativo que eu estou falando, não. Era aquele lado C, né? Não é nem o lado B, né? É o lado C. É divertido, era brega divertido, né? Era divertido. E vou dizer mais, o brega da minha época é melhor do que muita coisa que se diz séria hoje. Séria hoje, é verdade, Enfim. As referências são sempre muito boas, realmente, né? Eu acho que você deve ter pego o auge da música italiana, dos grandes cantores, que passou por Pepino de Capri. Exatamente. Se eu não peguei o auge do sucesso, eu peguei o auge de quando a música italiana teve uma influência muito grande no Brasil. No Brasil. As rádios tocavam Roberto Carlos ganhar o Festival de Sanremo, né? Cantando italiano. E as rádios tocavam música italiana. As novelas tinham na sua trilha sonora músicas italianas.
Então, eu vivi isso, né? E as orquestras, Paul Murriá, Ray Conniff. Ray Conniff, né? Ray Conniff foi o cara mais inteligente do mundo, né? É. Ele fez música para o mundo inteiro e não falava idioma nenhum, né? Era só no pá, 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 pá. É verdade, Entendeu? Verdade. Então ele não se comprometia, cantando, né? fazendo papapá. Ele não se comprometia com nenhum idioma, né? Tinha uma turma boa dessas orquestras, né? Grandes maestros, né? E depois essa turma toda da música brasileira, não tem o que falar. Os mineiros, eu concordo muito com você, são sensacionais, né? Até hoje. Beto Guedes, do Borges, do Tony É pena que é uma geração que está envelhecendo. Está envelhecendo e não tem substituto. Não tem substituto. Não é? Alguns mineiros até tentam se aproximar desses, mas eles não têm a qualidade. Não, é verdade. Eu concordo com você. É legal, é interessante ter uma nova geração de mineiros, mas eles não têm essa qualidade do pessoal do Clube da Esquina. Não tem. Infelizmente. Aí, em dado momento, você começou a cantar e você virou radialista. Tão casual isso. Tão casual, muito casual. Porque eu sou químico de formação, né? E obviamente procurando uma colocação na minha área, mas eu tinha um amigo que ele sabia que eu tinha vontade de rádio. Eu sempre brincava, né, em reuniãozinhas, dá o microfone. Você sempre teve vozeirão? Não sei, acho que até hoje eu não tenho. Mas tem uma voz forte. Não sei, sinceramente não sei. Não me acho aquele locutor padrão, né? Não me acho. Mas a gente sempre brincava em reuniões, empresta o microfone que eu vou anunciar a próxima música, enfim. E já formado, né, eu procurando uma colocação profissional, abri uma vaga numa empresa daqui para a minha área. E esse meu amigo foi comigo no dia fazer a inscrição lá para a vaga. Nós chegamos lá muito cedo, umas 6 horas da manhã. Achei aquilo tudo muito parado. Aí fui me informar com o responsável. Ele falou, não, a inscrição já acabou. Eu falei, mas são 6h15 da manhã. Ele falou, não, mas 5 horas já tinha gente aqui. Nossa. Aí voltei muito frustrado. E esse meu amigo falou assim, por que você não vai na Rádio Cultura fazer um teste? Eu falei, você está ficando maluco, rapaz? Não, vamos lá, não custa. O não você já tem, né? Aquela coisa. Fui. Gravei um teste, achando aquilo a coisa mais idiota do mundo, né? O que eu estou fazendo aqui? Gravei o teste, fui embora, era uma terça-feira isso. O dono da rádio, que já era o Chico de Assis, não estava em postos, alguma coisa assim. E o técnico que me atendeu, Antônio Geraldo Couto, falou, olha, o dono da rádio não está aí, quando ele voltar eu vou mostrar seu teste. Tá bom. Na quinta-feira ele me ligou, falou, olha, é para você passar aqui, ele gostou do seu teste, é para você começar. Isso foi 4 de agosto de 84. E foi na raça, né? E aí, quando eu me dei conta, eu estava dentro de um estúdio, era com operador ainda, né? Hoje não é mais. Era aquela... Né? Com operador, Sim. tinha alguém, operador para mim, abre o microfone e se vira. E assim foi. Quantos anos? 37 agora, dia 4 de agosto. 37 anos. Fiquei pouco tempo na Rádio Cultura, nessa primeira passagem, porque logo em seguida veio o advento da Rádio Cidade. Sim. Que foi uma coisa maravilhosa, né, em termos de novidade, em termos de mudança de conceito. Verdade. A partir dali já não existia mais o operador, a gente mesmo. O próprio locutor que fazia tudo. Entenderam? O DJ que a gente falava, né? O DJ era isso. Né? Então você falava, você programava, você separava comercial, você atendia o telefone. Era tudo ali, num quadradinho. Sim. Onde tinha toca-disco, fita de rolo, microfone. Nem CD tinha na época. Não, era LP. Eu ganhei um LP que você sorteou na época. Num programa, tinha os sorteios dos LPs, né? E aí, eu ganhei um LP na época. E aí a Rádio Cidade veio com essa novidade toda, 24 horas no ar, que era difícil, né? E uma comunicação muito descontraída, completamente fora daquela coisa impostada, né? E aí você percebeu que naquele momento, mais do que definitivamente, você estava ganhando a vida com a sua voz. Né? Rodrigo, hoje... Já pegou um momento dos Estados Unidos também, né? Mas lá foi outra coisa. Vibe. Lá não teve nada disso que nós estamos falando. Hoje eu posso te falar uma coisa com toda... O meu ganha-pão
chama-se microfone. Sim. Em todos os sentidos. Sim. Seja cantando, seja locutando, seja como mestre de cerimônia, gravando spots, jingles, né? Spots falados, verdade. Cantado nem tanto. Então, o que eu tenho hoje, né, que não é muito, é uma luta todo dia, diário, mas o que eu tenho, eu devo ao microfone. Sim. Sou muito grato a esse artefato da eletrônica. Verdade, mas é muito essa junção do microfone com a sua voz mesmo. E volta a falar, não me sinto enquadrado nesse padrão de locução. Né? Nós temos belíssimos locutores sem dúvida. no Brasil, um conterrâneo, inclusive, que eu sou fã, né, que é uma das vozes mais lindas desse país, que é o Antônio Viviani. Ele é um locutor. Verdade. Né? Ele é um locutor. Eu não me sinto enquadrado nesse padrão. Né? Eu gravo comerciais, quando gravo não gosto do que eu ouço. Parece que ficou meio chinfrim, mas acho que deu certo. Né? Se deu certo para quem está me contratando, tá bom. Pois é, aí surge uma pergunta que talvez você nunca tenha me feito e eu também nunca te fiz. Eu não gosto de me ouvir quando tem gravações, quando tem vídeos ou alguma coisa assim. Quando as pessoas me mostram gravações minhas, eu não gosto. Você gosta de se ouvir? Você gosta da sua voz? Detesto. É interessante isso. Detesto. Né? Não gosto de me ouvir. Principalmente cantando. Ah, é? Principalmente cantando. Por isso que os colegas, né? E eu entendo perfeitamente essa vontade que eles têm de gravar um CD. Todo mundo corre atrás disso, né? Batalha. Nem sei se fala CD hoje ou se faz só gravação para as plataformas. Vamos deixar no CD. Muita gente juntava uma grana para pagar estúdio, músico, verdade, com aquele sonho de gravar CD. Eu nunca tive essa vontade. Nunca tive. Talvez porque eu não gosto de me ouvir. Sim. Entendeu? É interessante isso. Não gosto. Interessante, porque eu me identifico com essa situação. Também? Sem dúvida. Eu também nunca tive vontade de gravar, não gosto de me ouvir. Eu gosto de cantar, percebo que as pessoas estão gostando. Eu gosto de me ouvir no retorno. No retorno do palco. A gente precisa escutar, aí sim. Né? Tá acontecendo. Mas uma gravação que eu... Deixa eu ver como é que ficou isso aqui. A gente fica arrumando defeito, né? Todos os defeitos. É muito louco isso. Todos os defeitos. Então, é muito louco. Não esperem um CD de mim, porque... Essa é uma declaração de 2 cantores da cidade que vocês estão escutando. Não esperem um CD de mim. Aplaudo quem batalha para conseguir gravar o seu material. Aplaudo. Sim, acho que tem que fazer mesmo. Eu acho que tem que fazer também. Tem que fazer, ainda mais quando você é autoral. Né? Importantíssimo. E arrisquei também, num determinado momento, começar a escrever umas coisas. Tivemos umas músicas aí bacanas, né? Que foram gravadas em São Paulo. Mas também é outra coisa que passou, foi um rio que passou em minha vida. Sim. Né? É isso. Ô Pedro, nesse tempo que você teve nos Estados Unidos, você foi trabalhar com coisas diferentes. O que você trouxe de experiência de lá para cá? O que você faria de diferente dessa história toda, nessa volta dos Estados Unidos para Poços? Olha, eu não sei nem se eu posso chamar de experiência, mas o que eu trouxe de lá comigo é uma gritante diferença cultural, de educação, de amor à pátria. Sabe, eu tive assim, choques muito grandes, né? De momentos bobos. Por exemplo, nós temos aqui, isso eu estou falando de 30 anos atrás. Sim. Se hoje ainda não é bom o que eu vou falar agora, você imagina 30 anos atrás. Hoje ainda se tem uma consciência bem mais aumentada, por exemplo, da maneira correta de atravessar uma rua. Aonde que nós temos que atravessar? Na faixa de segurança. Hoje já melhorou muito. Há 30 anos atrás, não vai dar valsa. Né? Vai dar valsa. Estou eu em Manhattan, né? Trabalhando, já entregando uma comida, não sei o que era, com pressa, porque eu tinha que chegar logo para a comida não esfriar. Atravessei aqui onde eu estava, no meio da rua. Meu amigo,
O guarda já assoviou, apitou lá o negócio e já veio falando em inglês, eu não estava entendendo, mas eu entendi o que era. Eu não captei o idioma, né? Mas eu entendi que eu estava levando uma dura porque eu atravessei no meio da rua. Eu tinha que ter ido na faixa. Eu falei, eu estou num país de primeiro mundo. E aí você começa a perceber outras coisas, né? Limpeza nas ruas. Tem essa de jogar o papel de bala. Aqui melhorou muito, graças a Deus. Melhorou. E está melhorando. Chegou uma geração, né? Talvez até a geração da minha filha, que já, sabe, que já fica indignada com isso. Né? É aquela que põe o papel, não tem onde jogar, põe no bolso. Põe no bolso. Depois em casa eu jogo. Ótimo. Mas há 30 anos atrás, mais, né? Eu voltei em 90, então 31, quase 32 anos. Era muito grande isso. Né? E outras coisas assim. Você vai num show, comprou o teu ingresso, no teu ingresso está lá, setor. Meu amigo, você pode chegar faltando 1 minuto para o show começar, que o teu lugar está lá. Reservado. Está lá. Hoje também melhorou no Brasil? Também melhorou. Mas então eu cheguei com esse choque mesmo, sabe? Falei, puxa, como as coisas são diferentes, né? Como isso aqui podia ser melhor. É interessante porque as pessoas da sua geração voltaram, várias pessoas com quem eu conversei na época, voltava com essa impressão que você está falando. É primeiro mundo. Desse choque. O que o Brasil, quantas coisas que o Brasil tem para aprender com os Estados Unidos? Eu acho que é muito. E com a América do Norte também, com o Canadá. E não aprendeu muita coisa ainda. Sabe? Não aprendeu muita coisa ainda. Melhorou, volto a falar, melhorou. Ao longo de 30 anos, né, de lá para cá, melhorou muita coisa. Mas tem muito que caminhar ainda. Eu percebi que existe um consenso nos Estados Unidos, ainda que existam divergências políticas, né? Divergências políticas, e que são poucas, né? Lá é bem polarizado. Ainda que essas divergências existam, existe um senso comum do bem do país. Aqui, às vezes eu fico com a sensação que tem gente que torce contra. Eu tenho essa impressão. Que torce para dar errado. É verdade. Para quê? Para o outro lado se beneficiar. Sabe, ser de uma pequenez. Por exemplo, no 4 de julho, que é a independência deles, eu trabalhava num restaurante, e eu me dirigindo, era feriado para eles, eu me dirigindo, desci do trem, andava uns quarteirões, em Manhattan, e reparando nos prédios, né? Eles só faltam colocar cueca com a estampa da bandeira dos Estados Unidos na janela. Patriota demais, né? São, sabe? Eles são patriotas. Hoje é a nossa data. E todo mundo fala assim, o americano é muito frio, o americano é muito... Depende do olhar. Eles são extremamente espiritualizados, em termos do que eles acreditam, da religião de cada um. Por exemplo, o feriado de Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, é um feriado ecumênico. Ele não é católico, ele não é batista, que é a religião predominante forte, lá. Não é? Eles param para dar graças a Deus pela vida, pelo que eles têm. Eu acho que é mais respeitado que o Natal. É uma coisa impressionante. E uma frase deles muito famosa é o Deus abençoe a América, né? Sim. Sempre, né? Sim, sabe? In God we trust. Né? Nós acreditamos em Deus. E o Deus aí é na concepção de cada um. Então, eu refuto um pouco esse negócio de que o americano é frio, é imediatista. Talvez, não sei, por um lado, mas eles têm esse apelo espiritual grande, sabe? Agradecem as igrejas, no dia de semana, você passa, as igrejas estão sempre com fiéis lá dentro, nem que de passagem. O camarada está passando na rua, ele entra, fica lá 5 minutos, sai. E não tem rivalidade direta entre católicos e protestantes, né?
Que eu tenha Como existe na Irlanda, por exemplo. Que eu tenha percebido, não. Que eu tenha percebido, não. Deus em primeiro lugar. Né? Na Sempre, concepção, né? de cada um. Na concepção de cada um, Não que é muito então, importante. Eu trouxe isso comigo. E aí você me perguntou como é que eu agiria hoje. Hoje, eu gostaria de voltar aos lugares que eu trabalhei, para ver como é que está isso depois de 30 anos, mas hoje eu não... Eu fui naquela vibe do que todo mundo tinha na época. Muita gente, né? Preciso ir para juntar dinheiro, ficar lá um tempo e voltar. Hoje não. Eu não voltaria nisso. Eu voltaria para viver lá. Interessante. Opção de vida. Sim. É aqui que eu quero viver, é aqui que eu vou trabalhar. Talvez continue, e muito provavelmente, num trabalho pesado, né? Ou não convencional, vamos dizer assim. Não convencional. Mas sem o estar fazendo a mala todo dia para voltar. Sabe? É aqui que eu vou viver. E vive-se bem. Eu acho que quando você faz essa opção, que você sai dessa sanha de juntar dinheiro, aí você vive bem. É aqui que eu vou viver. Nós temos amigos, eu tenho, você deve ter também, que ficou, vários, né? Vários. Ficou. Vários. Não quer voltar? Não. Vou voltar quando eu estiver aposentado, se voltar. Se voltar. Está no país de primeiro mundo. E o primeiro mundo aí que eu estou dizendo não é colocando num patamar. Primeiro mundo dentro de tudo isso que eu falei. Sabe, que te oferece qualidade de vida, que te oferece uma vida com uma competição justa, não é? Uma competição justa, porque lá não importa o emprego que você tenha, é honesto, teu emprego é honesto, você está com a roupa suja de tinta depois de um dia de trabalho, mas o teu dinheiro é honesto, você pode sentar em qualquer restaurante. Eu quero comer naquele restaurante, perfeitamente. Sensacional. É isso. E quando você voltou, aí você voltou para a rádio? Praticamente. Eu já voltei empregado. Isso eu ia perguntar, você já voltou empregado? Já voltei empregado. Porque já tinha a história anterior, né? Sim. Eu praticamente voltei empregado. Fiquei alguns dias, né, desfazendo mala, vamos dizer assim. Né? Mas já voltei empregado. Aí começou tudo de novo, né? Cantar de novo. E pouco tempo depois, já estava empregado numa outra emissora aqui. Pouco tempo depois, casualmente, eu recebo um telefonema. Eu estava no ar até. Eu trabalhava à noite, estava fazendo o horário da noite nessa rádio. Eu recebi um telefonema de um camarada. Falou, olha, quem que é o locutor que está no ar? Eu falei, sou eu mesmo. Você que fez o prefixo agora? Eu falei, sim. Falei, olha, meu nome é... Não tem problema de falar. Meu nome é Gustavo Pinheiro. Eu sou coordenador artístico da Rádio Educadora de Campinas. E eu estou te ouvindo aqui na minha casa. E eu gostei muito da tua locução. Te interessa vir trabalhar em Campinas? A educadora era da Band. Era da Band. Falei, como que pegava? A rádio pegava lá? Pegava lá. Ele morava numa região... Não sabe, a gente tinha muita dificuldade. Hoje é fácil, né? Hoje por aqui se ouve a rádio do Afeganistão, sim, né? Pelo aplicativo. Mas na época não. Era emissão de sinal mesmo. E ele morava numa região lá, de Campinas, que tinha a chegada do som. Eu dei muita sorte, né? Do cara tá me ouvindo, enfim. Eu falei, esse cara tá de brincadeira. Porque na época, ainda hoje a Rádio Educadora de Campinas era top, né? Top. Até hoje é muito falada, do interior. Tirando sim, São Paulo, né? Que tinha lá Jovem Pan, Transamérica, né? A Educadora de Campinas. Falei, esse cara tá de brincadeira, né? Aí eu falei, bom, eu não vou falar nada pro cara agora. Falei, amigo, como você percebeu, eu tô no ar, me deixa o teu telefone, eu ligo, eu posso te... Claro, pode ligar, anota aí, não sei o quê. Não tinha celular na época, não existia. Mas para que eu fiz isso? Para que eu consultasse a veracidade da... Aí no dia seguinte, conversando com o meu coordenador aqui, eu falei, olha, aconteceu isso, recebi um telefonema de um camarada assim. Ele falou assim, que hora que foi isso? Eu falei, assim que eu abri o horário, acabou a Voz do Brasil, eu entrei no ar. Ele falou, Pedro, o Gustavo é o coordenador da Educadora de Campinas. Eu falei, caramba. Eu falei, o que eu faço? Ele falou, liga pro cara. Liguei, eu falei, ô Gustavo, aí retomei a conversa. Ele falou, sim, você tem como vir a Campinas? Eu falei, claro. E aí fui para Campinas.
E lá eu fiquei 2 anos e meio. Na educadora. Na educadora. E aquilo era muito grande para mim. Não diminuindo nas rádios locais, mas quando a rádio ficava no 21º andar de um prédio lá, quando eu entrei no estúdio, eu falei, meu Deus, me deu uma tremedeira. E eu já era veterano de rádio. Aí você olha, entra no estúdio, tinha um microfone Neumann, que era o sonho de todo locutor. É. Sonho. Quando eu olhei aquele Neumann, que é o top dos microfones de estúdio, eu falei, eu vou falar num Neumann. Né? E eu me lembro que eu tive que aprender a falar o prefixo era falado, não era gravado, ZYC, certo, não sei o quê. Eu lembro que o final era emissora classe A e número 1 da rede Bandeirantes de rádio. Aquele negócio dava até batedeira, né? Eu suava no primeiro dia. Responsabilidade. Escorria, sabe? Eu falei, eu tô numa cidade de 1 milhão de habitantes, na rádio mais ouvida da cidade. Então, e voltei por outros motivos pessoais, né? Perda do meu pai, enfim. E voltei por minha conta. Deixei era fim de semana, e eu não encontrava com o Gustavo, não tinha celular. Eu escrevi uma carta manuscrita no estúdio, agradecendo enormemente pela chance que ele me deu, mas que eu não tinha mais condição de continuar em Campinas. Dobrei a carta manuscrita e enfiei debaixo da porta da sala dele. Na segunda-feira ele me ligou. Falou, pensa. A gente ajeita um horário. Falei, não dá. E aí foi isso. Então foi uma grande passagem da minha vida. Sem dúvida. Essa eu não sabia. Da educadora? Dessa da educadora. Poucas pessoas sabem disso. Interessante. Poucas pessoas sabem disso. Quer dizer, isso aí já dá mais uma força para uma comprovação de tudo aquilo que eu falei no começo sobre você, do grande comunicador que você é, da grande voz que você é para Poços de Caldas, a referência e que todo mundo na cidade te conhece de um jeito ou de outro. Às vezes não te conhece pessoalmente, mas conhece sua voz. Os cobradores, principalmente. Os cobradores conhecem também. Cobrador, então, é um espetáculo. Mas o Pedro Bertozzi, a gente teria, olha só, a gente teria, eu brinquei aqui 20 programas, a gente teria pelo menos uns 20 programas de conversa, porque as conversas iriam noite adentro, Sim. dia. Falamos muito, né? A gente fala bastante, a gente tem muito assunto, a gente tem muita história para contar, tanto você quanto eu. Você tem mais do que eu, lógico. E a experiência toda, isso aí seria... É motivo para a gente gravar num outro momento. Ô, Rodrigo, vou te dizer uma coisa. Isso de novo. Eu vou te dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa muito privilegiada. Tenho certeza. Muito privilegiada, no seguinte aspecto. Em nenhum dia ao longo dessa trajetória que a gente pincelou aqui, eu cheguei... Pode até parecer jogo de cena, não é. Ainda hoje, quando eu chego para trabalhar, seja na TV, que é outra faceta, que outro dia a gente fala, né? Seja na TV, seja no rádio, seja num evento, seja cantando, eu tenho muito prazer em fazer isso, mesmo depois de 37 anos. Óbvio, tem dia que eu estou com o saco cheio, tem dia que eu estou cansado, tem dia que eu chego com a sensação de rotina, mas é muito bom. Então, eu vou dizer que eu não sou privilegiado? Muito. Privilegiado. Muito. Sabe? Muito. E nesse caldeirão todo que a gente falou, falamos do profissional do rádio, né, da música e tal. Eu quero elencar aqui, até para a gente costurar essa conversa, que talvez a minha, ou uma das minhas, talvez a mais, a minha grande realização. Filho. Eu tenho uma filha assim maravilhosa, né, que chegou já comigo maduro, né? Eu tinha 43 anos quando fui pai, tinha muita vontade de ser pai, mas já tinha meio que descartado isso. Falei, 43 anos, né? E de repente chega a Isadora na minha vida, que é uma delícia, né? Que já está uma moça. Que já virou sua amiga, né? Que já minha é uma moça, virou amiga, né? Uma amiga que me chama de pai, né? Que é muito bacana. Que bom. Muito legal. Que bom. Isso aí é para coroar mesmo tudo isso, né? Puxa essa vida. história toda.
sua, eu acho que é mesmo. na música, na comunicação, e realmente a gente não falou da TV, isso aí vai para um outro programa. Para um outro programa. Que o Pedro que também, veio bem depois. Que veio depois, bem mas depois. fez TV, e hoje faz TV pela internet, né? Faço, Também. faço. Então tem muita história, muita conversa para a gente ter. Foi um prazer muito grande. Obrigado, sempre. Rodrigo. Graças Saúde, a viu? Deus. Nós Saúde. somos amigos, que somos parceiros. Graças a Deus Nunca pela nossa fomos amizade. concorrentes. Para com essa Jamais, bobagem. nunca. Aliás, dividimos palco várias vezes. Várias vezes juntos. Graças a Deus, é um prazer muito grande Obrigado. tê-lo aqui no Rock Café. Obrigado. Que é um programa que indiretamente e até inspirado em você também, porque é um programa de entrevista que eu faço com músicos e gente da arte em geral. Então, mais uma vez, muito obrigado, Pedro De coração. Bertozzi. Obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E nunca esquecendo de agradecer aqui o Sá Rosa e a Camila, que nos libera esse espaço maravilhoso para que possamos gravar o Rock Café. E, claro, a Saitama Veículos, que nos apoia sempre, desde o início desse programa, desde as primeiras edições do Rock Café, a Saitama Veículos está conosco. E lembre-se, dê um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho para você receber notificações do Rock Café. Esteja conosco sempre e comente nos nossos vídeos. Valeu!